Bem-vindos à videoaula Derivados do Jersey. O primeiro derivado que vamos estudar é o piqué simples, também conhecido por piqué Lacoste. Piqué Lacoste é a estrutura normalmente utilizada para camisetas, t-shirts ou polos. É muito utilizado em malharia para homem e senhora, particularmente em malhas finas para verão. A introdução de laçadas carregadas simples torna esta estrutura mais pesada e larga que o jersey equivalente. Assim, a grande diferença é que, para além de laçadas normais, vamos ter também laçadas carregadas. A malha piqué Lacoste é geralmente produzida em tiares circulares, sendo normalmente necessário 2 caminhos de cames e um agulhamento com agulhas curtas e compridas dispostas de forma alternada. Para realçar o efeito do piqué, isto é, aquela aparência em favos, deve-se sobrealimentar as fileiras contendo laçadas carregadas em relação às outras, contendo apenas laçadas normais. Se fizermos o inverso, obtemos um efeito sarjado, isto é, riscas diagonais. A representação gráfica da célula estrutural do ponto do piqué Lacoste está representada na figura, tomando apenas e tão só em consideração as primeiras 4 fileiras e as primeiras 2 colunas. Assim, temos laçadas normais na primeira passagem, uma laçada normal e uma laçada carregada na segunda passagem. Na terceira passagem voltamos a ter laçadas normais e a quarta passagem temos uma laçada carregada e uma laçada normal em alternativa disposta na segunda fileira. O presente slide demonstra o tipo de agulhas utilizados, o caminho das cames e aqui, em pormenor e com maior detalhe, a célula estrutural do ponto do piqué Lacoste. Piqué duplo. Piqué duplo é utilizado para os mesmos fins que o piqué Lacoste. Contudo, a existência de laçadas carregadas em todas as fileiras torna esta estrutura mais pesada e larga que o piqué Lacoste equivalente, sendo o efeito de piqué também mais acentuado. O piqué duplo é geralmente produzido em tiares circulares, tipicamente adaptados para esta estrutura, em que é necessário utilizar 2 caminhos de cames e um agulhamento com agulhas curtas e compridas alternadamente. Como vocês podem ver na representação gráfica, temos laçadas normais e laçadas carregadas em todas as fileiras. A configuração da primeira e da segunda é alternada com a da terceira e da quarta em termos de disposição das laçadas normais e das laçadas carregadas. Este slide demonstra a célula estrutural do ponto para o piqué duplo, o tipo das agulhas utilizados, bem como o caminho das cames. Jersey vanizada. A jersey vanizada é uma estrutura composta por laçadas de 2 ou mais fios. Geralmente propriedades físicas, isto é, densidade linear, isto é, título, ou, inclusivamente, de cores diferentes, que são alimentados separadamente ao gancho da agulha, a alturas e com tensões diferentes, através de orifícios independentes do guia-fios. Assim, o fio alimentado numa posição superior aparece no avesso técnico, enquanto que o fio alimentado numa posição inferior irá aparecer no direito técnico da malha. A vanizagem pode efetuar-se em todas as laçadas ou apenas em laçadas selecionadas, a fim de produzir um efeito interessante na superfície. Desde efeitos estéticos, efeitos coloridos, efeitos rendados, ou então ainda para modificar as propriedades da estrutura,
utilizando uma matéria-prima mais nobre para o direito da malha e uma com menos custosa, menos nobre para o avesso técnico da malha. A figura mostra ainda a formação de uma malha jersey vanizada. O vanizado perfeito é difícil de conseguir, principalmente quando utilizamos fios de secção perfeitamente circular. Para o conseguirmos com sucesso, é importante controlar a tensão de entrada do fio, o ângulo de alimentação e as laçadas já formadas durante todo o ciclo de tricotagem. Felpa italiana. A felpa italiana é uma estrutura geralmente de peso intermédio utilizado para vestuário exterior. O fio de base é normalmente fino, enquanto que o fio da argola é geralmente grosso e cardado. A sua produção é normalmente efetuada em tiares circulares, sendo de um modo geral utilizados 2 caminhos de cames e um agulhamento com agulhas curtas e compridas alternadamente. A figura existente neste slide mostra uma amostra de malha de felpa italiana. No vosso canto esquerdo podem ver também a célula estrutural do ponto para o jersey de felpa italiana. A figura, presente no vosso slide, procura fazer uma demonstração da elaboração de uma malha de felpa italiana. Nele podemos distinguir o fio da argola e o fio de base. Felpa americana. A felpa americana é uma estrutura pesada utilizada para vestuário desportivo, sobretudo fatos de treino e sweatshirts. 3 fios são utilizados na sua produção: fio de forro, fio de ligação e o fio de argola. Este é geralmente de algodão cardado e bastante grosso. A figura mostra a produção, ou melhor, a representação tridimensional de uma jersey de felpa americana, em que podemos distinguir os 3 tipos de fios utilizados: o fio de forro, o fio de ligação e o fio da argola. A felpa americana é geralmente cardada do lado da argola, operação que se faz no acabamento da malha e que fica, portanto, no avesso técnico da malha, produzindo uma superfície com um pelo entrelaçado. O fio da argola prende-se à estrutura entre o fio de ligação e o fio de forro, não se vendo estes no direito técnico do tecido. Assim, a ação da carga é efetuada sobre o fio da argola, podendo, contudo, afetar o fio de ligação, mas sem que o fio do forro seja afetado. Este slide mostra 2 exemplos de felpa americana. Um com uma felpa mais aberta e a segunda com uma estrutura quase tipo veludo. Felpa de peluche. A felpa de peluche é utilizada para vestuário desportivo e de lazer, bem como para piugas, pijamas e baby grows. Na sua produção são utilizados 2 fios: o fio da argola, geralmente de algodão, e o fio de base, geralmente de mousse e com torção direita e esquerda em alimentadores alternados para evitar a espiralidade das malhas. A sua produção é geralmente efetuada em tiares circulares, particularmente concebidos para esse fim. Existem várias formas de produção deste tipo de malhas. Contudo, o mais comum utiliza agulhas de lingueta e seleção das platinas por meio de rodas de bucho horizontais. A figura mostra ainda os fios e a imagem tradicional numa jersey de felpa de peluche. Os fios são alimentados em posição de vanizar. O fio da argola sendo alimentado na posição superior e o de base na posição inferior. A entremalha, ou a laçada da platina, do fio da argola constitui o pelo e é substancialmente maior que a laçada da platina do fio de base. Saliente-se que as platinas normalmente utilizadas possuem 2 narizes a alturas diferentes, o mais alto
e podem ter entre si várias alturas, conforme a altura do pelo que a gente pretende, é o responsável pela argola. Durante o acabamento, a argola pode ser cortada por ação de lâminas ou tesouras, formando-se assim o veludo. A tesouragem ou laminagem deve ser efetuada nos dois sentidos. A figura representa a ação conjunta da agulha e da platina na formação da argola e na formação da felpa de peluche. O presente slide mostra algumas malhas de felpa de peluche. Intársia. Os desenhos intársia são formados por áreas de cor distinta que se desenvolvem verticalmente, consistindo de laçadas monocromáticas sem fios flutuantes e com orelha perfeita. Tipicamente são produzidos em jersey ou em rio de 1 em 1, podendo ainda ser utilizados outro tipo de estruturas. Cada cor é tricotada numa secção limitada da bancada da agulha, na bancada de agulhas, sendo as faixas verticais de diferentes cores ou ainda de texturas unidas por intermédio de uma agulha de ligação ou até por outro tipo de técnicas. Nos sítios onde a mudança de cor ocorre, o carro deixa um guia-fios e pega no outro com a nova cor. Os guia-fios são posicionados numa altura considerável por cima das agulhas a fim de facilitar a mudança. Assim, temos exemplificados na figura que vocês têm, no caso 1, a formação de intársia em malha jersey, enquanto que, no caso 2, temos a formação de intársia em canelado 1 em 1. Tradicionalmente, só era possível produzir desenhos de forma variada pelo método manual. Por esse motivo, os teares automáticos limitavam-se apenas à produção de riscas verticais. Contudo, com a utilização da tecnologia dos motores de passo a passo, isto é, de frequência variável, é hoje possível variar a posição dos guia-fios de fileira para fileira, de coluna para coluna, em teares completamente automáticos. Podendo o desenho ser programado informaticamente e transmitido eletronicamente ao tear, a fim de reposicionar os guia-fios no início de cada fileira. O método de intársia produz desenhos geralmente geométricos, com excelente definição de cor, sem afetar a extensibilidade da estrutura. A utilização de fio é muito racional devido à ausência de flutuação no avesso técnico. Motivos em forma de losango, argyle tartan, produzidos por esta técnica, são tradicionalmente utilizados para camisolas e piugas e tricotados em teares retos tipo cotton ou teares de bancada em V, bem como teares circulares de pequeno diâmetro para piugas. O presente slide mostra a diferença entre o método manual e o método automático. Seguidamente, iremos apresentar apenas alguns exemplos de derivados de jersey, com a respectiva representação gráfica da malha pretendida. Locknit trama. Flutuações cruzadas. Olho de perdiz. Falso ribe. Crepe. Obrigado pela vossa atenção e até à próxima aula.